Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula, cara, eu vou mostrar três tipos de ligações para você começar do zero, sem TRT, sem RT. Então, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar isso. Se você é eletricista e sempre tá, pelo amor de Deus, pô, eu não tenho CREA, eu não sou eletrotécnico, não posso dar entrada na Light, cara, vou quebrar o teu tabu agora. Nessa aula eu vou mostrar o seguinte, eu vou mostrar o que você deve fazer. Então, eu vou mostrar três tipos de ligações que você pode fazer sem precisar de ter CREA, sem precisar de ter CFT. Então, cara, se você ver esse vídeo aqui, eu mostrar todos os caminhos, vou mostrar o caminho das três ligações. O que você deve fazer, você vai se dar bem, beleza? Então, vamos para a aula aqui, que vamos começar, que hoje o tempo está curto e a aula é de bom avalia. Cara, essa aula tá top. Eu nunca dei essa aula aqui no canal. E essa aula aqui vai ficar no canal aqui, cara, não sei quanto tempo vai ficar, mas vai ficar no canal aí a semana, 2 semanas. Por quê? Porque aqui eu mostro todo o caminho que você precisa fazer para solicitar três tipos de ligações, né? Então, os três tipos de ligações que você pode utilizar na Light é sem TRT, sem nada. Você pode começar agora, do nada. Assim, o cara que vê essa aula aqui, né, e precisar ligar, ele vai conseguir ligar porque ele não precisa nem de especialidade, porque a Light, primeira coisa, a Light, ela não te pede certificado, a Light, ela não te pede experiência, a Light não te pede nada, ela só te pede que você saiba fazer o procedimento dela, ok? Então esses três tipos de ligações aqui é que eu vou mostrar para você. Então são três tipos de ligação: a ligação nova, o aumento de carga e a provisória de obra, tá? Porque esses três tipos de ligações aqui dá para você fazer sem você precisar do termo de responsabilidade técnica, tá? Então vamos lá. Então, ligação nova. Então vamos pelo caminho, tá? Ligação nova. O que acontece na ligação nova? Primeira coisa que tem que saber: a unidade já deve estar construída. Construída. Não tem esse negócio, tá em obra, cara, esquece. Só tem terreno, não é ligação nova. É provisório de obra que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Se só tem terreno, só tem um lote, só tem um terreno, não é ligação nova que você tem que solicitar na Light. Você tem que solicitar o quê? Provisório de obra. Vitor, mas como é que vai ser? Vou pedir provisório de obra e depois o cliente. Ué, você já pede. Se o teu cliente ele se encaixar nos parâmetros aqui, tu já pede definitiva. Se ele não se encaixar nos parâmetros que eu vou falar aqui, aí você pede aqui e fala para o cliente que depois que terminar a obra, ele vai precisar solicitar ali uma ligação definitiva, porque essa vai ser provisória de obra, vai ser uma demanda que só para a obra, não para ele usar na casa dele. Senão acontece, vamos supor que você vai solicitar no limite que eu vou falar aqui nesse vídeo, aí o cliente acabou a obra, começa a morar, aí vai ligar todos os aparelhos e começa a desligar o disjuntor. Ou seja, então você tem que deixar o seu cliente avisado, beleza? Então vamos lá. A unidade deve estar construída, tá? Construída. Embolsada, pintada? Não, construída. Tá o esqueleto. Então tem um esqueleto lá, você já pode solicitar, beleza? Então a unidade deve estar construída para solicitar uma ligação nova. Segundo, ela deve ter rede da Light. Cara, olha só. Primeira coisa que tem que saber. Foi do teu cliente, tem rede da Light? Beleza, então já dá para me solicitar, né? Já passei no segundo parâmetro. Por quê? Se não tiver rede da Light, então ela vai precisar de um estudo. Então você não vai ligar o seu cliente em 5 dias, na verdade. Você vai ligar o seu cliente em 30 dias. Então você tem que se atentar para isso, ok? Esse é um parâmetro. Não é que a Light não vai te ligar, não vai ligar o seu cliente, mas vai ligar por mais tempo. Eu estou com uma ligação qual é o nome daquele lugar ali? Duque de Caxias, Jardim Olimpo, tá? O que aconteceu? Eu solicitei uma provisória de obra permanente, que vai ficar lá, que é uma provisória de obra permanente, sendo que quando chegou lá a rede é telemedida. Ali não tem como que você vai ligar ou não. Então quando ela for estudar, estudar ela liberou. Quando ela foi ligar, viu que não tinha espaço na CS, né? Naquela caixa lá de chip. Não tinha. Então teve que abrir uma nota interna para o estudo para 30 dias a mais. Então o cliente não foi ligado em 5 dias. Foi ligado mais de 30 dias. Por que isso? Mas isso é culpa do técnico, da live? Não tem nem controle de nada. Então, o que acontece? Se eu tivesse solicitado, se eu tivesse controle, se eu tivesse solicitado, a menina lá mesmo da atendente, ou até, já vê no sistema, não tem caixa, vai para o estudo, mas não é assim. Primeiro, vai lá e vê se tem como ligar. Não tem como ligar? Vai demorar 30 dias para ligar, beleza? Então, deve ter rede da Light, tem que ter. Pode cair nessa situação
a situação telemedida, que a gente vai falar assim. Então a rede deve estar aérea. A rede deve ser aérea. Vitor, pô, mas a rede deve ser aérea, por quê? Porque senão a Light não vai te ligar em 5 dias, vai te ligar em 30. Rede subterrânea, se você solicitar isso aqui, a Light vai te ligar em 30. Beleza? 30 dias não. 30 dias para estudo. Tá? Ela vai ter até 90 dias para te ligar. Ou seja, 30 do estudo mais 90 dias do... Então, isso aí é outro caso. Não vamos entrar nessa parada não, senão vai ficar confusa a sua cabeça e vai ficar coisa a mais aí, beleza? Então a rede tem que ser aérea. Então a rede aérea, ela tem que ser o quê? Convencional e telemedida. Por que você tem que saber se é convencional e telemedida? Convencional é aquela que não tem chip. Tá? Para deixar bem claro aqui, não tem chip, é convencional, aérea. Tem chip, aquela caixa lá em cima do poste, é telemedida. Por que tu tem que saber essa diferença? Primeiro, senão, onde você vai solicitar a ligação nova, tem que ter até 4 unidades com a sua solicitação na convencional. Tá? Com a sua, contando com a sua, né? 4 unidades eu posso pedir mais uma que vai dar 5. Não. Por quê? Se na convencional você pedir a quinta, se a tua ligação não for a quinta, a Light provavelmente ela vai solicitar que migre para painel. Beleza? Então você tem que prestar bem atenção. Por isso tem que saber o que é convencional e o que é telemedida. Convencional não tem chip. Telemedida tem chip. Então, por isso tem que saber. Por quê? Porque aí você vai. Aí, pronto, minha rede aérea, pô, é convencional, pô, essa ligação é a quarta, é a terceira, entendeu? É quinta, pronto. Olha só, avisa o cliente, cara. Avisa o cliente, olha só, ela vai pedir para imigrar a painel. Ah, mas eu quero tentar mesmo assim. Show de bola. Vai lá, solicita, monta o padrão, ela vai ver lá, não, aqui precisa de painel. Aí o cliente depois ele corre atrás para botar um painel, beleza? Então esse é o primeiro caso. Então é convencional até 4 unidades, tá? Telemedida. Telemedida não tem limite. Nessa data que eu estou gravando esse vídeo, não tem limite ainda, tá? Porque eu passo em várias redes de telemedida, tem mais de 10, 15, 8, 12 ligações que não tem. Por quê? Porque é uma ligação para cada individual. O sistema foi feito para ser ligado individualmente, o sistema de chip, beleza? Então é isso. Telemedida não tem limite, mas convencional tem limite de até 4 unidades. Mas, Vitor, é só isso? Não, só isso não. Você tem que também saber assim, ó, a carga instalada não pode ultrapassar de 15 kW. O que é carga instalada? Cara, a carga instalada é tudo que o cliente tem. Se o cliente somou tudo do cliente, deu 15 kW, passou de 15 kW, então a tua ligação já não vai dar para fazer desse jeito aqui, até 5 dias. Né? Vai ter que fazer TRT e vai para o estudo. Então não adianta. Tá? Na verdade é o seguinte, até 15 kW não vai para o estudo, mas você vai precisar de TRT. Beleza? Passou de 15 kW, você vai precisar de TRT. Agora, se a demanda não ultrapassar de 24 kVA, que a gente está aqui, ó, se a demanda não passar de 24 kVA, aí você não precisa de estudo. Por quê? Acima de 24 kVA você precisa de estudo. Vou até botar aqui, ó. Necessário estudo. Acima necessário estudo. Ok? Aqui acima necessário TRT. Vou botar termo de responsabilidade técnica. TRT, vou botar ART. Ou se você for arquiteto, se estiver assistindo esse vídeo, é RRT. Então vamos lá. Então, se a tua carga instalada do cliente ultrapassar de 15 kW, você vai precisar de TRT. Abaixo, você não precisa de TRT, ok? Agora, se a demanda aqui, ó, ultrapassar de 24, não ultrapassar de 24 kVA, beleza, vai ser direto. Quando você solicitar a Light já vai abrir a nota de vistoria. Então, para isso, o padrão tem que estar montado, tá? O padrão tem que estar montado. Quando você for solicitar, você vai ter que botar o padrão já montado. Então, se ela ultrapassar de 24 kVA, aí sim, você vai necessitar de estudo, ok? Então, aí a gente partiu para a montagem. Então, já sabe que a carga instalada não pode ultrapassar de 15 e a demanda não pode ultrapassar de 24 kVA, beleza? Agora, a montagem vai ser conforme o RECON, tá? Vai ser conforme o RECON, porque o RECON ele respeita a demanda, tá? Então, o que acontece? Até 8 kVA, você vai usar o quê? Uma CM1 com a CDJ1. Vitor, que CM1, CDJ1? Cara, caixa de medição monofásica. Caixa de medição monofásica, CM1, caixa de disjuntor monofásica, CDJ1. Então, é isso. Até 8 kVA, você vai usar
esse painel de padrão, tá? Esse aqui é um padrão que a Light ela manda montar, é um padrão. Então todo painel tem que ser homologado, por isso que existe um padrão. Agora, entre 8 e 24, aí você vai usar a CM3 e CDJ3. Caixa de medição trifásica e caixa de disjuntor trifásica. Beleza? Então é isso que você tem que fazer na ligação nova. Você tem que fazer passando todos esses trâmites aqui para você fazer uma ligação nova sem precisar de RT, TRT e até 5 dias. Então o ponto de ancoramento também você tem que ficar muito atento para o ponto de ancoramento. Cara, o que tem de pendência de ponto de ancoramento é de passar 1000. Então vamos lá, ponto de ancoramento. Como você está falando de ligação nova, você tem que ver qual ponto de ligação nova, ponto de ancoramento que você vai utilizar, né? Então você tem 3 tipos de ponto de ancoramento que a Light aceita. É o poste, é o pontalete e a fachada. Então esses são os 3 tipos de ponto de ancoramento que a Light tem. Então o que acontece? No poste, se a rede do teu cliente estiver do outro lado da calçada, ou seja, a unidade consumidora está aqui e a rede do cliente da Light está lá do outro lado da rua. Então você vai usar um poste de 7 metros. Por que você vai usar poste de 7 metros? Porque na travessia de rua, você tem que ter no mínimo 5,50 metros. Tá? Isso é estipulado lá no Recon e o mínimo 5,50 metros porque a prefeitura exige isso. Ok? Agora, se o teu cliente estiver no mesmo lado, você vai usar um poste de 6 metros. Tá? Por quê? Porque você já está no mesmo lado, não tem travessia de rua. Aí você vai ter que respeitar as alturas mínimas que você vai utilizar. Ok? Então, o que acontece? Qual é a altura mínima? Vou botar até aqui, esqueci de botar. Altura mínima. Vou botar aqui, vem pra cá. Do mesmo lado. Altura mínima. Você vai respeitar. Automaticamente você vai respeitar a altura mínima. Não vou nem botar aqui para não te confundir. Tá? Por quê? Porque a altura mínima eu vou te mostrar aqui no pontalete e na fachada. Ok? Por isso que eu não botei. Então, se for do mesmo lado, 7 metros, 6 metros. Mesmo lado, 6 metros. Do outro lado da rua, 7 metros. Pontalete. Rede. Tá? Se a rede estiver do lado oposto, ou seja, do outro lado da rua, então a altura mínima do pontalete tem que estar em 5,50 metros. Então, por isso que eu estou falando, é o que respeita, o que vai te ajudar a altura, o que você vai fazer, é a altura, cara. Existe um padrão, você tem que prestar atenção na altura. Tá? A altura, se estiver do lado oposto, do outro lado da rua, a rede do seu cliente, você tem que estar a altura ali, no pontalete, 5,50 metros. E se você estiver no mesmo lado, a altura mínima do pontalete, tá? Aí existe duas alturas mínimas, que é 4 metros na passagem de pedestre, ou seja, se o ramal da Light estiver atravessando só a entrada do portão de pedestre, você tem que ter 4 metros. Agora, 4,50 metros para passagem de carro. Se o ramal da Light estiver atravessando, né, por baixo da Light, do ramal da Light estiver atravessando entrada de carro particular, tem que ter 4,50 metros. Então é isso. São esses detalhezinhos que você acaba tomando pendência. Tá? Acaba tomando pendência e aí vai postergando a ligação, vai postergando, vai tomando e até ligar no trancos e barranco. Ok? E no pontalete e na fachada é a mesma coisa. Pode ver que a metragem é a mesma. Se a rede estiver do lado oposto, é 5,50 metros. Tem que estar lá na fachada. Né? Você vai botar o Rex com porcelana lá para ficar na fachada. Agora, se estiver do mesmo lado, a altura mínima, repete, 4 metros na passagem de pedestre, 4,50 metros na passagem de carro particular. Então, esse é o caminho da ligação nova, tá? Para você ligar o seu cliente e não ter que fazer TRT, RT, ou seja, TRT, RT é só você respeitar aqui. Não passou de 15 kW e nem de 24 de 15 kW, você não precisa fazer TRT, RT e RRT. Demanda, não vai precisar de estudo, se não ultrapassar de 24 kVA. Então, ou seja, tem que ser ligação individual, exclusivamente residencial, tá bom? Não é, Vitor, vou ligar uma loja. Cara, esquece isso aqui. Você vai ter que ter a TRT. Ponto. Ok? Eu vou conseguir? Vai, mas você vai ter que ter a TRT ou RT e RRT. Não adianta. Qualquer coisa comercial é direto. Você tem que ter a responsabilidade técnica. Então, beleza. Vitor, tá ok. Eu aprendi aqui a ligação nova. Esses são o trâmite aqui todinho, tá bom? Aí, vamos lá. Deixa eu fechar aqui para não dar confusão. Aumento de carga, tá?
O que é aumento de carga? Você vai precisar também fazer outro caminho totalmente diferente. Você vai ver que é totalmente diferente, mas você consegue ligar, fazer um aumento de carga sem precisar de ART. Tá bom? Então vamos lá. As unidades devem ser de atendimento individual, ou seja, atendimento individual é aquela até 4 unidades na rede convencional ou na rede telemedida não tem limite, ok? Não tem limite, você vai embora ligando. Primeira coisa, ser individual, não pode, na convencional não pode ultrapassar e na telemedida você também não precisa de TRT, só vai pedindo ligação, ela te vai ligando, porque o sistema, a rede de telemedida foi feita para isso, tá? Para facilitar as ligações. Tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que você deve fazer, a carga instalada não deve ultrapassar de 15 kW. Continua a mesma coisa. Não deve, cara. Não passa de 15 kW. Passou de 15 kW. Cara, 15 kW, uma ligação de 15 kW dá para você ligar até 63 amperes. Tá? Se você fazer ali o cálculo direitinho, jogando para lá e para cá, você vai ver que não vai ultrapassar de 15 kW e você pode ligar até 63 amperes. Ok? Então vamos lá. A demanda não vai ultrapassar de 24 kVA, a demanda é tranquilo. A demanda até 15, até 8, né? Até 8 é monofásico de 60 ou 40. Então, a demanda você vai embora. Não pode ultrapassar. Aí vem o ponto de ancoramento. Aqui está o segredo, tá? Que as grandes pendências acontecem por causa desse ponto de ancoramento, né? E outra coisa também que eu vou botar aqui, vou acrescentar, por isso que é bom. Tá? Vou botar daqui, ó. Relocação de padrão. Tá. Só para lembrar. Então, o que acontece? O ponto de ancoramento, o que acontece? Ou vai ser poste, ou vai ser ponta-leite, ou vai ser fachada. Isso você tem que estar ligado, tá? Isso você tem que estar ligado. Por que você tem que estar ligado? Porque senão a laje ela pode te dar uma pendência. Poste. Primeira coisa do poste, não deve estar rachado, irmão. Não deve estar rachado de hipótese alguma. Vitor, tem um rachadinho ali que o cara vai ver. Esquece. Pode não trocar o poste. Bom, mas o poste tá novo, isso, cara. Esquece. Ah, vai ter cliente que vai falar assim para você. Não, vamos tentar com esse aí mesmo. Ótimo, tudo bem. Vamos tentar. Monta, liga. Ó, mas se eu tiver que voltar aqui por causa do poste, eu vou te cobrar. E assim por diante, entendeu? Se você tiver que cobrar, você vai ter que cobrar. Você não foi eu, você avisou. Então você vai ter que voltar lá para cobrar ele novamente, porque ele não quis também te escutar, tá? Esquece esse negócio que o cliente tem sempre razão, hein, pessoal. Esquece que esse negócio de light não existe isso, não. O negócio de light tem que ser conforme o padrão. Ponto. Tem gente que fala, pô, o cliente está pagando, pô, esquece isso. Se tiver que voltar, cobra. Ó, se eu tiver que voltar, eu vou ter que cobrar. Pronto. Aí ele decide se vai comprar o poste ou não. Se é mais viável comprar o poste pagando tua diária, tua diária, né, o serviço que você pagou para ir lá, ou só o poste, vai gastar o poste agora. Aí ele decide. Vai só somar os custos dele, na verdade. Então, não deve ser rachado o poste e nem aparecendo ferro nenhum. Cara, apareceu ferro. Tá aparecendo vergalhão lá na ponta do poste ou no pé do poste. Cara, esquece. Posso dar uma massinha, Vitor? Esquece, cara. Esquece. Por quê? Essa massinha pode ter a massinha, mas se ela te vai aceitar, vai depender do técnico. Não adianta, vai depender do técnico para ele aceitar. Beleza? Essa massinha aí. Beleza. Esse é o primeiro ponto de encanamento. Não deve estar rachado nem aparecendo ferro. Segundo, pontalete deve estar chumbado em coluna. Ah, mas aqui está parafusado. Hoje ele está sendo atendido parafusado. Cara, se der, chumba. Porque na vistoria a light vai te exigir chumbado. Não vai te exigir parafusado. Ok? A fachada. Vamos para a fachada. Deve respeitar a altura mínima estabelecida conforme o RECON. É o que eu falei, né? Se for no lado oposto, 5,50 m. Tá aqui, 5,50 m. Se for do mesmo lado, a altura mínima é de 4 metros de passagem de pedestre, né? 4 metros pedestre ou 4,50 m passagem
carro particular. Então é isso, pessoal. É isso, tá? Aumento de carga, você tem que prestar muita atenção no ponto de ancoramento, que a maioria das coisas acontece. São duas coisas. É o ponto de ancoramento e a relocação do padrão, que eu vou falar daqui a pouco. Ok? Aí vamos lá. Montagem do padrão. Segue o mesmo fluxo. Até 8 kVA, você vai usar CM1, CDJ1. Caixa de medição monofásica, caixa de disjuntor monofásico. De 8 a 24, você vai usar CM3 com CDJ3. Ok? Caixa de medição trifásica e caixa de disjuntor trifásica. Agora, a relocação que eu botei aqui, o que acontece? Acontece muito no aumento de carga, é o seguinte. Você vai encontrar lá no teu cliente, vai chegar no teu cliente, a medição dele, o medidor, né, que o pessoal fala, chama o famoso relógio, está lá dentro da varanda dele. Ou seja, você não pode montar o padrão lá dentro da varanda dele. Hoje, pela norma vigente, não. Hoje, você tem que montar na fachada. Ou seja, Vitor, fachada onde? No limite de propriedade. Tá? Ou limite de propriedade. Por quê? Porque a Light estava com muito problema de quê? De leitura. Chegava, a leitura fazia por estimativa. Aí quando fazia estimativa, o cliente abria a reclamação. Então a Light hoje está exigindo que o padrão individual seja montado na fachada, no limite de propriedade, ok? No limite. Na fachada, no muro. Ou no muro alto, ou na fachada da casa, quando a casa está no limite de propriedade. Então a Light ela precisa saber. Então isso que você tem que prestar atenção quando chegar lá no cliente. É aumento de carga e o medidor dele está lá dentro da varanda dele, lá dentro do quintal dele. Opa, meu senhor, vai ter que botar lá na fachada. Pô, mas vai ter que comprar poste, vai ter que comprar poste. Vai ter que comprar isso, vai ter que comprar aquilo. E não adianta. Se montar lá, a Light não vai ligar, ok? Então é isso que você precisa saber para aumento de carga. Ok, cara? Ó, passo a passo. Passo a passo. Sempre o passo a passo. Ok? Agora, por último, a terceira ligação que você deve fazer até 5 dias, sem TRT, sem RT, sem RT, se você for arquiteto, é a provisória de obra. Cara, o pessoal confunde muito a provisória de obra com a ligação nova. Então, a ligação nova tem que ter a casa construída. Já na provisória de obra, não. Provisória de obra, você tem, não deve ter unidade construída. Ou seja, a única coisa que a Light vai te exigir é o quê? Que o lote deve estar cercado com muro ou com cerca e com identificação. Cara, isso é primordial você saber. Com muro ou com cerca, com placa de identificação. Casa, às vezes não tem nem número ainda. Às vezes o cliente não tem número no documento, ou ele também, às vezes, também não tem nada. Ou seja, aí você vai falar assim, não, aqui tem que ter um lote quadra X, lote 10. Ou seja, eu estou atendendo uma ligação lá na Barra, Tijuca, lá no Santa Mônica Jardins. Condomínio de Santa Mônica Jardim. O que acontece? Lá é quadra X, lote X. E pronto. A Light vai ligar a provisória de obra. Entendeu? Porque ela entende que ali ainda não é um número ainda. Ali é um lote. Ali é um terreno. Então você tem que saber isso. Lote, quadra. Quadra, lote. Lote, quadra. Se já tiver o número, se o terreno já tiver o número, show de bola, você bota o número. Entendeu? Mas tem que estar lá com a placa identificada, murada, com cerca ou com muro de alvenaria. Isso deve estar assim. Ah, Vitor, onde é que eu vou montar o padrão? Cara, continua a mesma coisa. Provisória de obra é como se fosse uma ligação nova. E tem que se enquadrar nos padrões vigentes. Ou seja, tem que ser no limite de propriedade. No limite da calçada com lote. Ali que você tem que ter, ok? Então vamos lá. Então, já falamos de lote, já falamos disso. Então, o que deve ter? Deve ter a rede disponível da Light. Então, você não vai ligar teu cliente em 5 dias. Vai ligar em 3, em 30 dias. Então, ou seja, você deve saber... Cara, lá tem rede. Pô, dá para ligar o cliente em 5 dias. Você fala para o teu cliente que vai ser ligado em 5 dias. Mas o padrão tem que estar montado. Porque quando você solicitou, já vai abrir a nota de vistoria. É automático. Solicitou, abriu nota, em 3 dias ela está lá, ok? A rede deve ser aérea. A rede deve ser aérea, tá? Voltando à mesma coisa, a mesma situação.
A rede deve ser a área. E for convencional, aqui, em telemedida, você já sabe quantidade de medidores, né? De unidades. Então você não tem limite. Tá? Mas como é lote, é uma ligação só, você nem precisa saber disso. Só tem que ter rede. Ok? Que é a carga instalada. Carga instalada também. Cara, isso pode ver que está repetindo. Se você prestou atenção até agora, você está vendo que as situações estão se repetindo. Ou seja, existe um padrão de ligação de até 5 dias que você pode fazer, sem precisar de conselho, sem precisar ser credenciado no conselho, tá? Não precisa. Vitor, mas por que você decidiu fazer esse vídeo agora? Cara, porque eu tô vendo muita gente que não tem como trabalhar porque acha que caraca, eu não posso trabalhar porque eu não tô sem CREA, tô sem CFT, cara. O eletricista ele trabalha o ano todo sem CFT, sem CREA e não precisa. E tem muito eletricista também que está se limitando. Eu não posso fazer uma ligação light porque tem que ter um CREA, tem que ter ser eletrotécnico no CFT, cadastrar no CFT. Cara, esquece isso. Existem ligações light que precisa que você nem precisa fazer. Cara, tem ligação light que nem precisa do cliente, do eletricista. Claro que precisa do eletricista para montar um padrão, mas não precisa do eletricista para assinar. O próprio cliente ele pode fazer lá e solicitar. Entendeu? Mas aí, para isso, ele precisa de saber de quê? Da carga instalada e da demanda. E isso, ele não vai ter entendimento para isso. Por isso que contrata um eletricista, ok? Então, vamos lá. Então, a carga instalada não pode ultrapassar de 15 para ligar o seu cliente rápido. Se passar de 15, é 30 dias de estudo, mais outras coisas a mais, se tiver que fazer obra. Tá? A demanda não pode ultrapassar de 24 kVA. Tá? E a montagem do padrão é conforme a demanda. Cara, as coisas só se repetiu. Falei 3 tipos de ligações aqui e a maioria das coisas aqui só se repetiu, tá? No final. Então, até 8 kVA você vai usar CM1 CDJ1, que é a caixa de medição, caixa de disjuntor 1, e de 8 a 24, caixa de medição 3 CDJ3. Agora é o seguinte, eu vou precisar de você o seguinte. Bota aqui embaixo no comentário se você sabia desses 3 passos. Se você sabia como solicitar ligação na Light sem precisar de TRT. RT, sem estar cadastrado. Bota aqui no chat se você sabia ou não. E, cara, é isso que eu queria deixar para você. Ou seja, não se limite. É isso que eu falo para a maioria dos meus alunos. Não se limite. Cara, confie em você. Confie em você. Se você não confiar em você, quem vai confiar em você? É isso que eu boto na minha cabeça todo dia. Cara, se eu não confiar em mim, quem vai confiar em mim? Pô, hoje eu liguei pro eletricista que eu fiz um aumento de carga na Barra. Pô, 2 dias, 3 dias de trabalho. 3 dias, uma CM200. Quem me acompanha no story, vai ver que eu fiz. Eu fiz o story lá no Instagram. Quem me acompanha no Instagram. Eu vou deixar meu Instagram aqui para quem quiser me acompanhar, tá? @vitorlatbt. Vou deixar aqui. Então, tipo assim, cara, se você não só. Por que a pessoa fala assim, pô, Vitor, mas você já tá 5 anos de experiência, tá? Desde 2016. Não, tudo bem, cara, mas eu tô desde 2016, mas eu tenho procedimentos, eu tenho um processo. Eu montei processos de passo a passo para você fazer uma ligação nova. Por quê? Porque às vezes se eu não seguir o meu processo, né? Se eu não seguir o meu processo, cara, eu vou tomar pendência, cara. Eu vou tomar pendência. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou testando os processos e o que está dando certo. Ou seja, a maioria hoje das minhas ligações individual não tem pendência. Teve uma pendência que eu tomei meio retrasado. Por quê? Porque a haste não era de acordo com 5/8. Aí eu fui lá reclamar na Cabine Rio. Pô, ela falou, não, é assim, Vitor. Aí eu vi lá no papel, sim, o fabricante bosta 5/8, só que 5/8 com menos milímetro. Então, isso aí eu vou até ligar para o fabricante para saber por que é 5/8. Como 5/8 é medida, então o milímetro não pode ser menos. Concorda comigo? Então, isso aí eu vou entrar em contato para ver tudo certinho, mas eu fui lá para não ter demorado, para ter morosidade, mas não ter morosidade, eu fui lá, comprei uma haste e botei lá de 5/8 com 15,8 milímetros, né, que é mais grossinho. Mas isso aí eu vou desenrolar depois e se ver, faço um vídeo mostrando para vocês como é que é essa parada, tá bom? Então é o seguinte, cara, não se limite. Cara, não se limite. Confie em você. Confie em você.
Ah, Vitor, mas eu tenho medo de tomar pendência. Pô, caraca, cara, esquece. Pendência faz parte da vida. O erro faz parte da vida. A maioria, eu falo até para meus alunos, cara, por que o pessoal tem medo de errar? Porque na maior parte do tempo dos nossos estudos, a gente foi treinado para não errar. Mas quando a gente vem para a vida real, o erro é fatal. Não tem como falar assim, ah, não tem como errar. Como assim não tem como errar? Entendeu? Não tem como errar por quê? Porque até o tempo, de vez em quando, tem uma previsão e muda. Foi um erro. É uma previsão, mas mudou. Então, cara, o que acontece? Confie mais em você, tá? Confie mais em você. Por quê? Porque isso aqui, cara, que eu tô passando pra você, cara, com isso aqui, com esse conhecimento aqui, cara, você consegue fazer ligação nova. Consegue. Por quê? Existem três tipos de trabalho, cara. Você pode trabalhar metendo a mão, vai lá e monta isso. Eu gosto de meter a mão, né? Mas já passando para frente essa parte de montar isso tudo. Por quê? E tem a parte também que você pode fazer, que eu vou gravar um vídeo, você pode fazer sem precisar montar a mão. Pô. Você só vai ser só o solicitante. Você vai ser só o despachante de documentos para Light. Ou seja, as pessoas vão precisar de você, você vai preencher o termo de responsabilidade técnica, né? O termo de responsabilidade técnica, não, o PSDI, o kit PSDI, e vai solicitar por cada cliente. E você vai cobrar ali por cada solicitação. Então, cara, existe uma diversidade de serviços que você pode fazer aqui no Padrão Light. Mas o que falta é o quê? É você confiar em você. Você confiar em você. Ponto. É isso que você tem que precisar. É a única coisa. Você precisa confiar em você. Esse é o lema desse vídeo aqui, tá bom? Então, cara, se você tiver aqui, bota aqui nos comentários se você souber. Ah, Vitor, eu já sabia disso já. Bota aqui, eu já sabia. Ah, eu não sabia, Vitor. Caraca, pô, esse vídeo aqui, caraca, esclareceu minha mente. Bota aqui, faz um comentário, cara. Porque você ajuda, você comentando, você ajuda esse vídeo a aparecer para mais pessoas. Não é por causa de mim não, cara. Por causa de mim não, porque isso aqui eu já sei. Entendeu? Isso aqui eu já sei. É para mais pessoas que estão querendo entrar para essa área. E, cara, só depende de você. Só depende de você. Você compartilhando, você curtindo, você comentando. Então comenta aqui e bota assim, pô, Vitor, essa daí eu não sabia não. Pô, não sabia que a ligação nova. Pô, eu podia fazer uma ligação nova sem precisar de TRT. Ou seja, pô, o que me limita aqui, que eu tenho que tomar cuidado, são três coisas. Pô, eu não posso ter 4 ligações na rede convencional. Na telemedida não tem um limite, então não tem um limite. E a carga instalada não posso ultrapassar de 15, senão vou ter que emitir a TRT. E a demanda eu não posso ultrapassar de 24. Por quê? Porque isso vai ter estudo. Então o meu cliente não vai ser ligado em 5 dias. Ele vai ser ligado em 30, 32 dias, 35 dias. Né? Porque tem um estudo de 30 dias, mas depois tem a vistoria. Então é isso. É isso que eu quero mostrar para você. Então, tipo assim, meus vídeos agora vai ser só assim, mostrando para você ir para frente. Só empurrando você para frente, tá ok? Então esses são os três tipos de ligações que você não precisa de TRT. Você pode começar ontem fazendo isso, né? Você não precisa do TRT, você não precisa, só pô, uma demanda até 63 amperes, que é 24 aqui, cara, 24 kVA. Vou até botar aqui. 24 kVA aqui até 8, até 8 é 40 amperes. 40 ampere, 40 ampere monofásico ou 63 ampere monofásico. Caraca. 63 ampere monofásico. E na CM3 é o que? Ou é 40 ampere tri, 40 ampere tri, ou é 63 ampere tri. Vou botar aqui, ó. Tri básico. Aqui. Monofásico. Então, é isso, cara. É isso. Ok? Então, cara, fica com esse vídeo aqui. Comenta se você sabia desses três tipos de ligações que você podia fazer sem precisar de TRT. E tamo junto aí, cara. Tamo junto e até o próximo vídeo.